Paz e graça, meus irmãos, paz e graça da parte do nosso Deus esteja conosco. Sejam muito bem-vindos. Queremos cultuar o nosso Deus por meio de Jesus, a quem pertence a glória. Tanto nós, os que chegamos, como aqueles que cultuam ao Senhor pela internet, estão em casa, são convidados a reverentemente nos apresentarmos ao Senhor para adorá-lo. Tá bom? Por isso eu os convido a colocarem-se em pé, por gentileza. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o teu nome é bendito e é bendito eternamente. Nós compreendemos a nossa necessidade de comparecer diante do Senhor por meio de Jesus, o teu Filho, fazemos isso e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos oriente, nos exorte, nos ensine, faça tudo aquilo que está no teu coração para este povo neste lugar, de forma tal que ao final do culto nós sejamos edificados pelo Senhor na exposição de tua palavra, na comunhão do teu povo. Abençoe os que estão em viagem, abençoe aqueles que estão enfermos, visite-os no seu leito, dando-lhes restauração. Abençoe, ó Deus querido, aqueles que desejavam estar aqui e não podem, que o Senhor também os abençoe. E abençoe a nós que podemos estar, que alegria estenda sobre este lugar a tua graça e nos alcance com tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, obrigado. Gênesis 22, versículo 2. É uma das ordens mais difíceis de se obedecer. Se você considerar o contexto em que ela é colocada, você verificará que a dificuldade para a obediência a esta ordem, ela toma uma proporção não imaginável. Deus apresenta-se para um pai que esperou o filho por muito tempo e que orou por esse filho muitos anos, e diz o seguinte, no versículo 2, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Apenas até aqui. Que difícil. Só em ler, dói o coração. Imaginar a possibilidade de obediência a esta ordem, dói a alma da gente. O Senhor dá esta ordem e diz-nos o texto que no dia seguinte de madrugada ele se levanta, toma o seu filho e vai. Caminho de 3 dias. No pé do morro determinado por Deus, deixa os funcionários, deixa os animais, pega um pouco de lenha, uma faca e um fogo e vão subindo o monte que Deus mostrou. No meio do monte, o filho faz uma pergunta de cortar o coração. E ele responde de uma forma sábia e esperançosa. Diz-nos aqui o versículo de número 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. O que eu queria destacar era apenas isso. Apesar das dificuldades, caminhar juntos. Apesar das adversidades, caminhar juntos. Porque temos o mesmo Pai. Temos o mesmo Deus. Uma só fé. O mesmo Espírito. Caminhar juntos, pais e filhos. Eu acredito que tudo que um pai deseja é que o seu filho seja ali, criado aos pés do Senhor.
E Isaac foi criado assim, aos pés do Senhor, no caminho do Senhor. Apareceram adversidades, mas eles caminhavam ambos juntos. O versículo número 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Continuavam juntos. Seguiam juntos. E desceram juntos. E o Senhor os abençoou. Com esse texto, eu quero felicitar os pais que estão presentes e aqueles que estão em casa. Hoje é um dia muito especial. É verdade que todos os dias é dia dos pais, mas nós precisamos de um dia específico para separar, porque senão fica comum todos os dias e acabamos não fazendo nada. Nós conhecemos o nosso coração. Então é bom ter um dia específico para você se reportar ao seu pai e à sua mãe em gratidão a Deus. E hoje é isso que nós estamos fazendo. Papais, parabéns. Deus os abençoe grande e graciosamente. E que pelo exercício da sua paternidade, os seus filhos e netos desejem conhecer o Pai do céu. Que o exercício da sua paternidade fale do amor de Deus. Fale de um Deus acessível e perdoador. De um Deus amigo, companheiro, mas também poderoso e salvador. Que assim seja o exercício da sua paternidade. Deus os abençoe. Nós vamos passar rapidamente o boletim. E eu queria que vocês atentassem. O porquê do boletim? Porque algumas pessoas não têm acesso a ele. Tá bom? No dia 1º de agosto, o Senhor chamou para descanso o pastor Dimitrios Constantinides. Ele esteve servindo aqui na nossa igreja durante 6 anos e a gente é muito grato ao Senhor pela vida dele e pela nossa igreja também. Os irmãos estejam orando pelos filhos deles, o João e a Angélica, que ficaram, que o Senhor possa estar dando conforto para a família. No próximo domingo, dia 8 de agosto, no culto da manhã, haverá a apresentação do Isaac. Ele é filho do Jeter e da Jaqueline. Quem fará a apresentação será o pastor Antônio Vieira, que é avô do Isaac. Ele também trará a palavra aos nossos corações. Agora não precisaremos mais fazer inscrição para os cultos. As taxas de Covid diminuíram na nossa cidade e a mesa administrativa tomou a decisão de liberar para todos que quiserem vir. Lembrando que a gente não vai deixar de estar transmitindo os cultos para os irmãos que ainda não podem estar entre a gente e que têm dificuldade de locomoção. Na última segunda-feira, dia 2 de agosto, houve a reabertura do Centro de Estudos Musicais. Faça sua inscrição com a dona Isolina ou ligue na secretaria da igreja para buscar mais informações. No próximo domingo, dia 15 de agosto, a gente vai ter mais um culto da maturidade às 16 horas. Os irmãos da maturidade e os que quiserem participar estão convidados. Nesse culto a gente vai ter Santa Ceia, então venham preparados. Como disse o nosso diretor de ensino, presbítero Alan Caster, nesse domingo, dia 8 de agosto, começaremos as novas aulas da EBD, com o tema Edificarei a minha igreja. Não perca, venha participar conosco. No último domingo começou uma série de estudos sobre as cartas às igrejas da Ásia, escritas por João em Apocalipse. Se os irmãos tiverem vontade de vir participar dos cultos e saber mais sobre isso, estão convidados. E também não se esqueçam do desafio lançado pelo pregador, de estar lendo os 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Com alegria, informamos que nesse próximo domingo é domingo de dízimo e ofertas. Será no culto da manhã às 9 horas e no culto da noite às 18h15. Venha participar conosco, traga sua oferta, seu dízimo. Irmãos, é importante que vocês identifiquem a oferta para os tesoureiros saberem para onde enviar. Essa semana começou um projeto de evangelismo lá no Recanto Peniel. Este projeto é uma parceria do Instituto Quero Doar e da ICE São José dos Campos e é dirigido pelo pastor Jonatas e pelo presbítero Alípio, ambos da ICE Monte Castelo, com a participação da missionária Liz Lopes. As aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde.
Você pode participar doando parte do seu tempo. Procure o Presbítero Domingos para mais informações sobre como se envolver nesse projeto. Contamos com as suas orações. E esse foi o nosso boletim audiovisual. Obrigado, gente. Meus irmãos, nós informamos a igreja que nesta semana vários irmãos nossos foram contaminados com este Covid, o coronavírus. E por conta disso, nós os recomendamos a que se afastassem um pouco e guardassem quarentena. Eles e suas famílias. Esta é a razão da ausência de boa parte dos nossos irmãos. Nós entendemos com isso que esse vírus está vivo e está ativo. E que, embora alguns de nós, por conta da idade ou de algum outro critério, não apresentemos sintomas, nós podemos contaminar outras pessoas que podem apresentar sintomas bem sérios. Então, por conta disso, nós queremos pedir à igreja que continue observando esses protocolos que foram nos colocados para salvaguardar a sua saúde e a saúde dos nossos irmãos. Pode ser que você não faça parte do grupo de risco, por alguns motivos, mas outros que ficam em torno de você não têm esse critério, não têm a mesma sorte. Portanto, eu queria pedir aos irmãos que continuem a usar máscara, a evitar aglomerações, manter-se distante. Nós louvamos a Deus por uma decisão da mesa de nos liberar dos cultos de inscrições. Nós estamos liberados. Você pode vir no culto da manhã e também no culto da noite. Você pode vir, está liberado para isso. Você é carinhosamente convidado. Mas não esqueça a máscara, o uso de álcool em gel, o distanciamento, aglomerações. Ainda continua essa necessidade de observar esses cuidados, tá bom? Muito obrigado por isso. Pastor Vinícius, agora às 18 horas, mandou uma mensagem para nós. Ele precisou ir a Iporá, no Goiás, de urgência. A avó da sua esposa veio a óbito e ele então foi para lá. Então está retornando, está na estrada, ele disse que deve dormir lá. Que Deus possa, por isso mesmo, abençoá-lo. Ele deve chegar aqui amanhã. Por favor, abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Como foi informado no boletim, no início desta semana, o Senhor nosso Deus promoveu o pastor Dimitrios ao descanso. Nós estivemos lá com alguns irmãos daqui da igreja, representando esta igreja em expressão de apoio, mas também de gratidão a tudo o que ele fez e representou para nós. E trago para a igreja um abraço do João e da Angélica e a gratidão dele por tudo que vocês representam e representaram para a família Constantinides. Hebreus, capítulo 1, os 4 primeiros versículos apenas. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome
do que eles. Apenas até aqui. Nós temos a alegria de informar a igreja que todo segundo domingo de cada mês nós separamos um momento para o ofertório. É neste momento que nós dedicamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. É uma ordem de Deus que nós compreendemos mesmo antes da lei existir. Ela foi dada a Abraão em Gênesis capítulo 15. Abraão fez isso, deu dízimo de todas as coisas que estavam com ele, foi abençoado por isso, dizendo assim, versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Apenas até o versículo 20. Antes da lei, havia no coração dele a dedicação ao Senhor das primícias de suas rendas. Nós queremos fazer isso agora com a mesma gratidão, com a mesma alegria. Tá certo? Vamos cantar um cântico. Nós entendemos que a maioria dos irmãos estão fazendo isso por conta desta pandemia, através de conta bancária, através de transferência de pixel, coisas assim. Continue. Qualquer dificuldade que qualquer irmão tenha, liga aqui na secretaria, fala conosco que nós vamos enviar alguém para lhe auxiliar, para que você permaneça assim fiel ao nosso Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Sem volta. Senhor querido, dedicamos ao Senhor os nossos dízimos, porque reconhecemos que o Senhor é o dono de toda a terra. Dedicamos ao Senhor os nossos dízimos, porque a Tua palavra nos ensina a assim proceder. Dedicamos ao Senhor os nossos dízimos, porque aprendemos isso. E para nós é uma demonstração do nosso amor para com o Senhor em obediência à Tua palavra. Aceite, ó Deus querido,
o que nós estamos fazendo, porque fazemos isso com alegria e também com gratidão. E abençoe-nos, portanto, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Nós lemos no Salmos 62 que somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Vamos louvá-lo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Engrandecido, o Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Falou em pais e filhos caminhando juntos. Nosso próximo hino é vaso de bênção. Quando nós somos vaso de bênção em nossas casas, nós caminhamos juntos.
Então vamos cantar esse hino, pedindo realmente que Deus nos ajude a sermos esses vasos de bênção nas nossas casas e aqui também na igreja, porque a família é a base da igreja. Apocalipse 22 lemos: e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Porque Jesus diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estás assentado sempre retorno, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando.
contigo estaremos para sempre. Amém, Senhor. Obrigado, pode sentar. Obrigado. Por favor, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu acredito que todos nós, atendendo ao desafio que nos foi lançado pelo pregador na semana passada, lemos os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, de uma vez só. Pá. Que coisa fantástica. Eu li algumas vezes, não por ser o pregador, mas pelo desafio que eu havia aceitado. E agora eu queria ler com vocês do versículo 8º até o finalzinho, do versículo 20. Eu vou ler bem devagarzinho, para os irmãos acompanharem, mesmo assentados, como os irmãos se encontram. Versículo 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor, Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro,
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Senhor, com temor e muito tremor, reconhecendo quem o Senhor é, e reconhecendo a nossa limitação e pequenez, nós nos apresentamos ao Senhor, suplicando que o Teu Espírito que nos assiste, que assiste ao Senhor, nos abençoe. E a exposição de Tua palavra torne-se clara para nós e desafiadora para nós, edificadora para nós, orientadora para todos nós. Faça isso por amor do Teu povo, por amor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a expressão exata do ser de Deus. Jesus é Deus. A carta de Apocalipse, ela revela isso com clareza. Revelação de Jesus, que Deus deu, e nós vamos então estudar isso. E a cada estudo fica mais claro quem é Jesus e tudo o que Ele fez por nós. E eu acredito que ao final nós iremos ficar admirados como João também. E é provável que haja em nós o mesmo temor que houve em João, o que o levou inclusive a cair aqui. É interessante que das muitas maneiras que Deus se utilizou para tornar-se conhecido ou para tornar a sua vontade conhecida está a escrita. Aqui ele apareceu para o apóstolo João numa ilha chamada Pátimos e disse para ele: escreve. Escreve e manda para as igrejas da Ásia. Ele repete isso 3 vezes. Escreve. Escreve o que você viu. Escreve o que você viu, as coisas que são e as que hão de acontecer. Ele deu o nome das igrejas e ele se apresenta aqui de uma forma clara. Imagine o amor de Deus e o seu claro interesse na sua igreja, em tornar para esta igreja a sua vontade clara. Ele mandou escrever uma carta para ela. A igreja ia receber uma carta pessoal. Ela sabia quem havia enviado a carta e ali estavam as características da igreja. Levava o nome da igreja. Não tinha como não entender, não tinha como não ser despertado, não tinha como não se envolver com aquela carta. A carta ela avisava a direção de Deus para cada igreja. Era uma carta de Deus para uma igreja. Uma carta pessoal. Deus mandou escrever uma carta e falou para quem era. Não podia ser mais claro, não podia ser mais amoroso. Deus revelava aqui o interesse dele na nossa vida, o interesse dele no bem-estar da sua igreja. Ele revelava o seu amor à sua igreja. Era uma carta de amor. Era uma carta que remontava ao nosso coração um desejo de ser melhor. Era uma carta que motivava, que ensinava, que exortava, que consolava, que direcionava, que despertava. Era uma carta de Deus para a igreja. E eu queria receber essa carta como tendo o meu nome. Eu queria que tivesse o seu endereço. Eu não queria que você entendesse essa carta como uma igreja lá na Ásia, mas você, porque essa carta, ela vai falar das tuas qualidades, dos teus defeitos e daquilo que você precisa melhorar. Você precisa se achar nestas cartas. Você precisa fazer uma autodisciplina para se encontrar aqui nessas cartas. Porque se você não se encontrar aqui, você está fora. E estando fora, você não é igreja. E não sendo igreja,
não irá morar com ele na Nova Jerusalém, que é revelado nessa carta. Então eu quero que você faça o exercício de se encontrar aqui, de se achar. Esse é o meu defeito, é aqui que eu preciso mudar, é aqui mesmo, eu estou aqui. Porque essa carta, ela tem um escritor, e é interessante que esse escritor se apresenta aqui no versículo de número 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Receber carta já é algo extraordinário, é muito gostoso. Hoje a gente não tem mais esse hábito de escrever cartas, não tem. Mas receber uma carta com o seu nome é muito agradável. Agora imagine receber uma carta de amor. Não é em qualquer lugar que você abre uma carta de amor. É lógico que não. Quando eu recebia as cartas de amor que a minha esposa, na época a namorada, me escrevia, eu escolhia um lugar para ler aquela carta. Eu não ia ler correndo, eu degustava aquela carta. Às vezes, trabalhando no banco, eu arranjava um jeito de ir no toalete. E lia lá, e relia. Eu me achava naquela carta. Ela falava de mim. Eu queria que nós lêssemos Apocalipse assim. Que eu me encontre nesta carta. Porque essa carta tem endereço, tem nome e tem um destinatário. O escritor desta carta, e por causa do escritor desta carta, é que nós, igreja dele, nós temos primeiramente um novo valor. Ficou muito claro aqui o amor de Deus revelado. Versículo número 7 diz assim, quando vai apresentar as qualidades de Jesus, nós ficamos na semana passada no soberano de toda a terra. Aqui ele diz, o que escreve a carta, o escritor da carta é aquele que nos ama. Gente, como é extraordinário saber que aquele que é poderoso escreveu uma carta de amor. E ele diz, aquele que nos ama. A base desta carta é o amor dele. A base de toda a ação de Deus é o seu amor. Toda a ação de Deus, toda. Até aquela que aparentemente nem é tão amorosa assim, como um acidente ao sair de casa, como um prejuízo, você não vê como revelação de amor, mas o é. Porque Deus não pode ser contaminado pelo mal. Ele não é influenciado pelo mal. Ele não muda. Deus é amor. E aqui ele apresenta-se dizendo, aquele que nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Amor de Deus. Primeira é João 3,16. A primeira carta de João 4,19, ele diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque aprendemos isso com ele. Ele nos amou. Por conta deste amor nós amamos. E ele escreve a carta dizendo primeiramente, aquele que nos ama. Nós temos por conta disso um novo valor. A base dessa carta é esse amor. Mas temos também uma nova liberdade. Aqui nos diz que por conta do seu sangue derramado na cruz, nós fomos libertados dos nossos pecados. Ele nos libertou dos nossos pecados. Nós temos agora liberdade de dizer não àquilo que antes estávamos escravizados. Antes nós pecávamos porque a nossa natureza nos levava a isso, a nossa vontade era aquela. Nós estávamos mortos para Deus, mas Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós temos por conta disso uma nova liberdade. O escritor desta carta revela isso e por causa dele nós temos então uma nova liberdade. Estamos livres. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Essa carta revela isso para mim. Mas também, por causa do escritor, nós temos
uma nova identidade. Diz ainda no versículo 7 que o escritor nos conferiu uma nova identidade. Ele nos constituiu reino e sacerdote. Não somos o que nascemos para ser. Não somos aquilo que planejamos ser. Nós somos aquilo que Ele conquistou para nós por conta do seu sangue. Nós fomos feitos reino e sacerdote. Temos um reino, o que antes estava muito longe. Temos um rei que era para nós apenas criador. Hoje ele é o nosso Senhor. Nós temos por isso mesmo um relacionamento com esse Deus de Pai. Nós nos aproximamos e chamamos ele de Pai. Temos um Pai que antes era apenas criador. E temos um reino. Somos reino. Participamos desse reino. Participamos do seu sofrimento, por isso nós somos sacerdotes. Mas temos também um novo propósito. Estávamos perdidos. Olha o que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, nos deu vida. Temos, portanto, um propósito. Nascemos mortos, mas Ele nos deu vida. Temos um propósito na vida. Parece simples, mas é isso que restaura as vidas. É isso que sustenta as igrejas. Nós temos, por conta do seu amor, um novo valor. Com base no seu amor, nós temos um novo valor. Com base no seu sangue, nós temos uma nova liberdade. Com base na sua vitória na cruz, nós temos uma nova identidade. Por isso, Ele nos capacita e nos envia para uma vida com propósito. Eu sei quem Ele é e eu sei o que Ele espera de mim. Ele escreveu uma carta de amor para mim. Eu queria ler essa carta, sabendo quem Ele é. Com essas bases que foram apresentadas aqui pelo próprio escritor da carta. As considerações que eu queria fazer, aqui a partir do versículo de número 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim, estava na frente com o anjo, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Considerações sobre o escritor. Quem é esse escritor? A sua apresentação aqui, a partir do versículo de número 10, causa em cada um de nós um tremor, um temor extraordinário. Ele apresenta aqui as suas características, primeiramente, de ordem física. Cale-se diante dele toda a terra. Quem vai falar? O Todo-Poderoso. Lá no Monte da Transfiguração, quando o Senhor Jesus recebe Moisés e Elias e transfigura-se diante de 3 discípulos, a aparência era extraordinária. Ao ponto de um deles dizer: vamos ficar aqui. Aqui está agradável. Ficaremos aqui. Vamos construir barracas para ficar aqui mesmo. E ele estava ainda falando quando uma nuvem aparece e diz assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele tem algo para falar a mim, como servo dele. Ele tem algo para falar a esta igreja, porque esta igreja é dele. E aqui ele traça algumas características de ordem física que serão apresentadas às igrejas.
Se você ler do versículo 10 até o versículo 20, e depois as cartas, você vai ver que ele faz uma apresentação aqui e usa essa apresentação na igreja de Éfeso. Usa essa apresentação na igreja de Esmirna. Toda a apresentação de suas características são visíveis nas cartas que ele escreve. Nenhuma se perde. Todas elas têm uma função. Eu vou trabalhar essas características quando estudar a carta pessoalmente. Hoje eu queria me deter na pessoa de Jesus, como o escritor da carta ao meu coração. Não apenas à minha mente, mas ao meu coração. E o que essa carta vai fazer em mim? Ele conhece todas as igrejas e todas elas são suas. Versículo 11 diz assim, dizendo: porque vez escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia e Laodiceia. As igrejas do mundo inteiro estão aqui representadas. Existiam outras igrejas, como nós bem sabemos. Corinto é uma delas, Gálatas é outra delas, Colossenses também, Filipenses também. Naquela época já existiam, mas as características que essas igrejas apresentam envolvem todas as demais. Então, a igreja cristã evangélica em São José dos Campos está aqui. Ela vai se encontrar aqui. E eu, conquanto igreja dele, igreja viva, eu vou me encontrar aqui. Eu preciso me encontrar nessas igrejas aqui. E a palavra dele ser palavra para o meu coração. Ah, não, é para aquela igreja, não é para mim. É palavra para mim. Eu vou me encontrar nelas. Aqui ele diz que ele ama todas as ovelhas. Aquele que ama. É indiscutível que ele nos ame. Ninguém tem dúvida do amor do Senhor. Em João 13, versículo 1, ele diz que nos amou e amou até o fim. Ou como diz uma versão, amou até as últimas consequências. Nós não temos dúvida de ele nos ame. E ele escreve essa carta tendo como base isso. Considera aqui também as nossas limitações e mesmo assim ele nos ama. Ele nos comprou com o seu sangue. Nós, por isso, somos dele. As características físicas aqui, do versículo 12 até o versículo 20, são extraordinárias. Aqui diz que ele, primeiramente, anda no meio dos candeeiros de ouro, ou do candelabro que tem 7 pontas. Ele passeia no meio dela. Ele se locomove. Ele tem na sua mão direita 7 estrelas, que diz aqui que são os anjos da igreja, ou o anjo da igreja, ou são os pregadores da igreja, os pastores da igreja, a quem nós às vezes dirigimos o título de anjo. Do versículo 12 ao versículo 20, traça, portanto, desde as suas vestes até o seu cabelo. E tudo isso tem um valor extraordinário para a igreja que vai receber. Ao receber aquela carta, ela vai se identificar. Ela vai dizer, esse é o Deus desta igreja. Ele se apresenta em cima da nossa falta, da nossa falha. Ele supre a nossa necessidade. É disso que eu estou precisando. Eu me achei aqui. E algumas vezes quase cheguei a soluço, porque eu me achei. Quando João viu, caiu aos pés dele. E diz-nos aqui, o versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas. Na mão direita, 7 estrelas. Quando ele revelou isso a João, João caiu como morto. Ele colocou que mão sobre a cabeça de João? Está aí no versículo de número 17. Ele, porém, pôs sobre mim a mão direita, a mão que segura as estrelas, sobre João, e falou para ele, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E ele diz para João, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, portanto, isso. Ele apresentou as suas características,
agora apresenta os seus aspectos pessoais. Para uma igreja que estava ameaçada de morte pela fidelidade a ele, ele se apresenta como fiel testemunha. Havia uma perseguição por conta da fidelidade a ele. O governo queria adoração, queria reverência. E havia uma igreja que era perseguida. Aí ele diz, eu sou a fiel testemunha. A igreja iria entender isso. Ele se apresenta para uma realidade de morte, como aquele que é o primogênito dos mortos. A igreja vivia essa realidade de martírio, porque ninguém poderia comprar ou vender, se não adorasse, ou proferisse adoração ao imperador. Aí ele diz, eu sou o primogênito. A igreja iria entender isso. Iria entender. Nas cartas que eu e a Beth escrevíamos, se ela cai na mão de alguém, eles não entenderiam, porque ela tinha alguns códigos que só nós sabíamos. É ou não é assim quando você namora? Você tem uns códigos, tem uns sinais que só você entende. Hoje o pastor Antônio falou que não bateu nos filhos, não bateu no Carlos. Ele disse aqui, o Carlos nunca apanhou. Ele disse que ele olhava para o Carlos e o Carlos entendia. O olhar do pai, o Carlos entendia e acertava-se sem a necessidade de uma disciplina maior. Sinais entre pai e filho. Hoje, as coisas estão tão diferentes que o pai olha mais, fala e não é atendido. A igreja que recebeu a carta entendia isso. Aqui, para uma igreja perseguida por conta do terror do rei, ele diz, eu sou o soberano dos reis. Fiquem tranquila, igreja. Aquiete-se, igreja. Aquiete-se, igreja. Eu sou o soberano do rei. Eu sou o rei dos reis. É assim que ele se apresenta. Os aspectos pessoais dele aqui são muito claros. Ele escreveu uma carta motivada pelo seu amor. Não era uma carta de justiça. Não. Não era uma carta do cartório. Não sei quantos de vocês receberam uma carta do cartório. Você lê assim, meu Deus do céu, estou devendo. Não sei quantos de vocês receberam carta do Detran. Não quer coisa boa quando o Detran manda uma carta para você. O Detran não manda uma carta com poesia para você. Queremos parabenizar você porque nos últimos 2 anos você não tem nenhuma multa. Ele nem lembra disso. Agora quando chega uma carta do Detran, trema, põe a mão no bolso porque é multa. Essa carta não a recebemos como quem recebe uma carta do Detran. Também não a recebemos como quem recebe uma carta do cartório. Não a recebemos como quem recebe uma intimação de um juiz. É uma carta de amor, dirigida amorosamente, visando a nossa segurança. Uma carta direta. Ele escreveu para você. Uma carta que tem tudo a ver com você. Não é uma carta geral. Não. É uma carta pessoal, individual. Querem ver uma informação geral? Amanhã, por volta de 13 horas, vocês terão fome. Aí você vai dizer, meu Deus, que profecia. Não, não é uma profecia. Isso é uma coisa geral. Principalmente se vocês não comerem mais nada hoje e nada amanhã de manhã. Às 13 horas da manhã, vocês terão fome. É uma coisa geral, essas cartas não são gerais, são pessoais, diretas. Tem um endereço, tem um nome. E ele se apresenta para aquela igreja de acordo com as necessidades dela. Assim eu vejo. É uma carta dirigida para nós. Como é que você abre uma carta de amor para ler? Faça isso. Quando João ouviu, caiu. Qual a sua postura? João caiu. Ao ler aquilo, ao ouvir aquilo, ele caiu. Aqui o Senhor Jesus
mantém uma expectativa motivadora para nós. Vem com as nuvens, conforto, alegria, ele virá. No finalzinho de Apocalipse, ele diz as mesmas coisas. Ele repete as mesmas palavras do começo da carta, no capítulo 22. Ele fecha a carta. Qual é a minha reação ao ler Apocalipse? Ao ler as cartas de Éfeso, de Sardes, de Pérgamo? Não, é para lá. Não é para mim. Isso não fala comigo. Isso não diz respeito a mim. Eu preciso me identificar, porque foi o seu amor que motivou a escrever essa carta. Eu preciso me identificar porque ele tem interesse em mim. Eu preciso me identificar e reagir a essa carta, porque ele espera de mim uma resposta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todas as cartas terminam assim. Quem tem ouvidos para ouvir, nem sempre o nosso ouvido é para ouvir. Nem sempre. Às vezes nós queremos ouvir o que nos agrada, o que nós gostamos. Quando é uma coisa desagradável, entra e sai, não fica. Não fica. Aquilo que nos interessa fica. Quem tem ouvidos? Eu queria que a minha postura, ao começar a carta, se Deus quiser, no próximo domingo, seja essa. Qual é a resposta que você vai dar? Deus te mandou uma carta. Ela tem o teu nome. Eu queria que você se encontrasse nela. E que você visse aqui, pode colocar o meu nome. Não ao anjo, mas ao Valdenberg, da Igreja Cristã Evangélica em São José dos Campos, escreve: estas coisas diz, eu vou me encontrar aqui. E é bom que nós nos encontremos. Caso contrário, nós não somos igreja. Não sendo igreja, não iremos morar com Jesus no céu. Não iremos ver a Nova Jerusalém. Porque fora ficam aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Eu queria orar por você, para que você fosse encontrado e você se achasse aqui. E eu queria que você tornasse essa carta conhecida, porque a carta é para você e por você. Assim como foi para João e por João. Assim como foi para Éfeso e por Éfeso. Não era só para Éfeso, é para mim também. Não é só para a igreja toda, é para mim também. Porque às vezes nós achamos que é genérico, isso é geral. Não é para mim sim. Eu queria que nós nos encontrássemos. Curve sua cabeça. Você recebeu uma carta pessoal do amor de Deus. O que você vai fazer? Quais são as opções que você tem? Ao receber uma carta do Todo-Poderoso, quais são as opções? Você pode receber e agradecer e guardar a carta. De vez em quando você vai lá e lembra da carta que ele escreveu para mim. Está aqui, olha só, que coisa joia. Ele escreveu uma carta para mim. Você pode ter essa opção. Você pode, então, retribuir e levar essa carta para a sua vida. E se achar nela, essa é a carta que o meu Deus, o Todo-Poderoso, escreveu para mim. Ela leva o meu nome, tem as minhas marcas. Você pode se empenhar em ler, em conhecer e em torná-la conhecida, para que ela não fique apenas em você, mas faça os efeitos para outra pessoa. Porque tem gente lá fora que ainda não é igreja. Tem gente lá fora que ainda não foi alcançado por esta graça. Tem gente lá fora que ainda está fora desse ambiente que ele chama de minha igreja. E como é que eu faço para que essas pessoas que estão fora entrem? Apocalipse me dá uma direção. Os evangelhos me dão uma direção. As cartas de Paulo me dão uma direção. A carta de Pedro me dá uma direção. Eu queria tornar essa carta a carta de Deus para mim. Eu tenho algumas opções. Receber e agradecer e guardar. Eu posso ler, estudar, retribuir em gratidão. Eu posso torná-la conhecida e me empenhar em obedecer aquilo que ele espera de mim. Tenho, porém, contra ti que... Pontinho, pontinho, pontinho. Eu quero que você observe isso. Pontinho, pontinho, pontinho. Eu
queria que você tivesse esse espírito de obediência ao ler as cartas. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos começar com Éfeso, a primeira carta. Pai, o Senhor e somente o Senhor sabe de quanto eu tenho temido e tremido diante do Senhor ao ler esta carta pessoal para mim, revelando o teu amor e o teu interesse em mim. Por isso eu quero reagir a essa carta. Eu quero ouvir o que o Senhor tem. Eu quero me encontrar no que o Senhor fala. E eu quero tomar uma posição de arrependimento acerca daquilo que o Senhor revelou para a minha vida na carta que o Senhor escreveu. Obrigado. O Senhor foi cuidadoso, foi amoroso. Muito obrigado. O Senhor revelou o teu interesse em mim ao escrever para mim uma carta. Obrigado. Ajude-me a ler e a explorar cada palavra e tirar lições para a minha vida e lições para a vida de outros através de mim. Mas primeiramente em mim. Eu quero pedir isso por mim e pelos meus irmãos. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. 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 Nós vamos ter agora alguns depoimentos que são, na verdade, homenagem do coração de alguns filhos para os seus pais. Tá bom? A gente separou um tempinho hoje. Tá ligada. Vê outro. Chegou. Especial, agora sim. Obrigada, Fábio. Para poder fazer uma pequena homenagem para vocês. Meu pai não está aqui hoje, mas eu vi um dia, há muitos anos atrás, que boas notícias chegam no céu. Então eu sei que ele deve estar muito orgulhoso da família que eu construí. Grato, alegre. Eu ainda falo poucas palavrinhas, mas papai eu falo bem direitinho. Meu papai é meu herói. Com ele eu monto robô, brinco de carrinho e toco violão. Obrigado, papai, por ser meu amigão. Manda ver. Vai. Matheus Kawajima é filho do Filipe Kawajima. Meu pai é meu herói, ele é muito bom pra mim. Quando a gente viaja, vai pra lugar longe, viaja de qualquer triciclo, ele fica feliz e eu também fico feliz. Beijo pro meu pai, Nicola. Eu te amo, papai.
Eu agradeço muito a Deus pelo meu pai. Ele é Oi, meu nome é Gabriel, pra quem não... de vida cristã e também de cuidado com a nossa família. Pai, eu te amo. Pai, você é um exemplo para mim. Você sempre foi tão dedicado à nossa família. Você é um exemplo de servo de Deus aqui nessa igreja. Muito obrigado. Eu te amo. Amém. 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 A gente tinha planejado passar alguns vídeos antes e ir na sequência. Mas o pessoal aqui estava muito nervoso. Então eu falei, gente, vamos falar primeiro. E a gente tem alguns vídeos de algumas pessoas que gravaram alguns depoimentos também. Pai, falar de você é tão fácil. Você é uma das melhores pessoas que eu conheço. Você é amável, carinhoso, bondoso. Você sempre vê o lado bom das coisas. Você costuma dizer que é bom ser bom. E é tão bom ser sua filha. É tão bom poder saber que eu posso contar com você em todos os momentos, nas alegrias, nas tristezas, nos milagres, nas felicidades. É tão bom quando estamos juntos. E eu costumo dizer que você sempre esteve ao meu lado. Em todas as minhas memórias, em todas as minhas histórias, eu sempre vejo você comigo. E você é um pai presente mesmo na ausência. Você é presente mesmo morando longe. Nos falamos diariamente e compartilhamos a vida diariamente, mesmo você aí e nós aqui. Eu te amo e eu sinto muito orgulho e é um privilégio muito grande ser sua filha. E você, João, o que você tem para dizer pro vovô? Eu amo vocês dois, e vovó e vovô. Beijo, saudades, até breve. No capítulo 28 de 1 Crônicas, Davi instruiu Salomão na construção do templo. Ele deixou um caminho pavimentado com a planta da construção que ele recebeu do Senhor. Deixou pessoas de confiança para que Salomão pudesse se apoiar. Deu instruções pessoais para Salomão de ter o temor do Senhor, de guardar os seus mandamentos. E orou por seu filho também. Assim também a gente recebe e sempre recebeu do seu Rubens e do John Barnett essas instruções de fé, esse caminho pavimentado. A gente sabe que eles oram por nós, a gente sabe que eles sempre passaram para a gente aquilo que receberam da parte do Senhor. Nós somos muito gratos a Deus pelos nossos pais, pelo impacto da fé deles na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Eles podem dizer que vêm os filhos e os filhos dos filhos andando nos caminhos do Senhor. Amém. Amém. Obrigada. Duas vezes.
Oi, meu nome é Gabriel, para quem não me conhece. Eu vim desejar feliz Dia dos Pais para todos os pais. Meu pai é Pablo Exercício Santos. Ele me ajudou a carregar a coisa do meu avô e está me ajudando mais ainda. O momento mais emocionante é quando ele me leva para o judô e quando Jesus estava edificando mais a nossa casa, a gente começou a fazer o culto doméstico para adorar mais a ele. O momento mais emocionante foi quando ele me levava na comida com meu irmão para a escola. E pai, te amo. E eu desejo feliz Dia dos Pais. Convido os irmãos para ficarem em pé e cantarmos mais um cântico antes de encerrar o culto. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforme em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforme em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome,
Podem sentar. Muito obrigado pelos aqueles que participaram do culto pela internet. Muito obrigado. Queremos orar, impetrar a bênção e convidá-los a uma caminhada com Jesus. Esta semana nós vamos caminhar com Jesus. Leia, por gentileza, outra vez Apocalipse 2 e 3, tá bom? Numa vez só, 2 e 3. As 7 cartas. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado pela demonstração de amor do Senhor, pelo interesse do Senhor conosco. Muito obrigado. Obrigado por este culto e os irmãos que vieram. Muito obrigado. Senhor, visite aqueles que foram contaminados com este vírus. Visite-os e restaure-os. Guarde-os do mal, ó Deus, e os proteja. E proteja as suas famílias. Abençoe aqueles que estão viajando. Traga o pastor Vinícius em segurança para o nosso meio. E aqueles que estão viajando em férias, que o Senhor também os abençoe. Obrigado, Deus querido, pela vida desta igreja, por sua liderança, pelos professores. Muito obrigado. Obrigado pelos irmãos que vieram cultuar o Senhor. Desperta o nosso coração para que isso aconteça outras vezes. Desperta, ó Deus, o nosso coração para te ouvir e te servir com alegria. Faça isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e abençoe a tua casa com paz, e que na tua casa haja harmonia e alegria, ao redor da tua mesa haja comunhão. O Senhor multiplique os cuidados dele sobre a sua vida profissional e financeira. Ele multiplique o pão na tua mesa. O Senhor abençoe a tua vida e por ela abençoe outras pessoas, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta esperada de Cristo Jesus. Amém. Amém. Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volvo os olhos ao passado, vendo a cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo